E voltamos então com o Radar Noticioso, agora abrindo aqui o espaço para entrevistas. Estamos recebendo em nossos estúdios o deputado federal Marcos Polon, deputado federal mais votado, né, do Mato Grosso do Sul. Muito bom dia, Marcos. Que ventos te trazem aqui, né, para a nossa região? Bom dia, muito feliz em estar aqui em Taubaté, muito feliz de estar aqui na Rádio Metropolitana. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu venho por conta de uma pauta muito específica, né, que eu trabalho desde 2005, que é o direito à legítima defesa, a meio de acessos válidos à legítima defesa. Nós temos como característica de mandato, mas isso por conta de um trabalho que já vem acontecendo desde 2005, defender direitos e garantias fundamentais, em especial o direito à liberdade de expressão e o direito ao acesso a armas de fogo. Então, os meios aptos à legítima defesa seriam acesso a arma de fogo. Dentro disso entra o tiro esportivo, o colecionismo, o manejo de javali. Nós fundamos a maior entidade que defende o direito de acesso a armas fora dos Estados Unidos, que é o ProArmas, e hoje o ProArmas atua em todos os estados do Brasil, defendendo essas pautas, e eu vim aqui para Taubaté, a convite da Márcia do PL e da Zuleide do Federal Clube, para poder estar falando das alterações na pauta que aconteceram por conta desse... o pessoal gosta de chamar de desgoverno, né? Eu não sei como é que dá para chamar isso aí, mas infelizmente, num propósito absurdo, exclusivamente de vingança, eles procuraram destruir completamente o acesso a armas de fogo, que é extremamente perigoso, uma vez que essa é a característica de todas as ditaduras ao redor do mundo. Então, a razão de eu estar aqui é para poder falar para toda a região dessas alterações que aconteceram, quais são as medidas que nós estamos tomando, quais os desdobramentos políticos que vêm acontecendo não só nessa pauta, mas em todas as outras, e o que a gente espera para esse ano e para os próximos em relação ao direito do cidadão cumpridor da lei poder se defender. Porque você sabe que bandido não precisa de autorização para comprar arma, né? Então, quando eles tomam políticas armamentistas, quem está sendo desarmado é sempre a vítima. E agora, né, para participar desse nosso bate-papo aqui da entrevista, chamar o anfitrião, né, do nosso programa, Alexandre Vilela, está ao vivo com a gente também. Muito bom dia, Alexandre. Então, queria que você também participasse aqui com a gente. Bom dia, Théo. Me escuta bem, Théo? Áudio, Alexandre. Vamos lá, então. Deputado Polon, muito obrigado aí pela sua participação, né? Parabéns, né, por estar na nossa região e defendendo pautas tão importantes para o cidadão de bem, para o cidadão brasileiro. O senhor acha que esse decreto, né, que vocês estão lutando na Câmara para que ele avance, houve um retrocesso muito grande nesse governo? Porque nós tínhamos aí uma política pública, na verdade, voltada, né, para o cidadão de bem, dando garantias a ele. E quando entra o governo do PT, essas garantias são praticamente retiradas. Como é que está essa luta na Câmara dos Deputados? Exatamente. Bom dia, Alexandre. Obrigado pela pergunta. O que acontece? O que a gente tem percebido? Quando começa esse governo... Desde da parte do governo de transição, você não percebe um plano de governo, você não percebe um propósito, você não percebe uma ação. O que você vê, e fica claro, é exclusivamente um plano de vingança. Se você analisar todas as medidas tomadas e os planejamentos criados, não existe um direcionamento do que vai ser feito, e simplesmente a destruição de tudo aquilo que foi construído no governo Bolsonaro. Para você ter uma ideia, Alexandre, eles contrataram... A organização do PT contratou uma espécie de ONG que mapeou tudo que o governo Bolsonaro fez ao longo dos 4 anos, em relatórios muito bem detalhados. E quando começa o governo de transição, eles fizeram um pacote para destruir tudo o mais rápido possível, já em 1º de janeiro. E a parte de acesso a armas de fogo, claro, entrou nesse pacote porque é uma pauta prioritária para a esquerda, o desarmamento civil, o desarmamento das pessoas que não cometem crimes, como você falou, o cidadão de bem. Então, dentro dessa perspectiva, a nossa pauta por entrar nesse pacote de vingança, de destruição total do que foi feito no governo Bolsonaro, já seria atingida, mas existe uma outra razão ainda mais grave, Alexandre. Se você parar para analisar, todo mundo da esquerda, eles são desarmamentistas, então eles têm a pauta deles mais desarmamento, qualquer outra pauta mais desarmamento. E por que isso acontece? Porque eles entendem que para você subjugar uma população, para você escravizar as pessoas, vamos colocar assim,
você precisa desarmá-las. E como que funciona esse julgo? Como é que funciona esse fardo? Você impõe na sociedade uma violência desacerbada, é igual ao cenário que a gente está no Brasil, e esse regime de medo, de sofrer um mal o tempo todo, te coloca ainda mais dependente do Estado, te coloca ainda mais fraco, numa situação de vulnerabilidade. Então você não tem meios de se defender não só dos criminosos, mas também do governo. Você sempre assume uma posição de vítima. Isso impõe às pessoas aquela política do não reaja, só que isso transcende não reagir a um assalto. É martelado tanto na cabeça das pessoas o não reaja, não reaja, não reaja, que você não vai reagir ao político ladrão, você não vai reagir aos movimentos que roubam a população, você não vai agir a esse movimento terrorista, por exemplo, que invade terra, você não reage a mais nada, você vira algo passivo ali. Então a importância dessa pauta vai muito além da legítima defesa, mas da própria defesa da civilidade, da própria defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Não é à toa, Alexandre, que se você analisar a Constituição norte-americana, na primeira emenda você tem a liberdade de expressão, que é o valor absoluto de uma democracia. Você poder falar o que você concorda, o que você discorda, é fundamental dentro de uma democracia. Mas na segunda emenda você já tem o direito de acesso a armas para quê? Para defender a primeira. Então, se nós valorizamos direitos fundamentais como direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito à propriedade, é fundamental que nós tenhamos meios de proteger esses direitos. Porque não adianta nada eu falar, você tem direito à propriedade, só que você não tem como proteger. Você tem direito à vida, só que você não tem como proteger. Então, eles vêm já em 1º de janeiro do ano passado, aniquilam completamente o setor. A minuta do governo de transição que nós interceptamos, ela impunha o fechamento imediato de todas as lojas, o fechamento imediato de todos os clubes, o confisco de todos os equipamentos que foram comprados. Por conta de pressão do parlamento, nós conseguimos barrar isso aí, mas, infelizmente, eles usaram manobras, e são muito bons nisso, de ficar praticamente um ano sem regulamentar nada, travou todo o segmento por um ano, aí foi uma quebradeira geral. Estima-se que mais de 100 mil pessoas foram desempregadas por causa dessas ações, um prejuízo absurdo. Só o estado de São Paulo gerava 2 bi de ICM só das importações, fora as outras movimentações, e isso tudo parou, isso tudo acabou, e as medidas mais cruéis dentre todas foram proibir o 9mm, que tecnicamente não tem nada de excepcional, é uma arma de uso muito comum em todo o mundo, só no Brasil que não é. Por que fizeram isso, Alexandre? Essa é a questão mais interessante. Não fizeram preocupados com a segurança, fizeram exclusivamente porque eles sabem, foi feito um levantamento, que mais de 90% dos estoques de todas as lojas estão em 9mm. Então fizeram deliberadamente para quebrar todas as lojas. Tal qual aconteceu em 2003 no Estatuto de Desarmamento, onde 95% de todas as lojas de arma do Brasil quebraram. Eu sei porque eu conhecia vários, inclusive dentro da minha família, que quebraram dentro desse sistema lá no Estatuto de Desarmamento em 2003. Mas piora. Eles impõem que qualquer clube de tiro que tiver num raio de 1 quilômetro, um estabelecimento de ensino nesse raio, tem que fechar. Então, com 9mm, eles fecham todas as lojas, e com esse negócio de 1 quilômetro, eles fecham todos os clubes. Agora, o mais absurdo, sabe o que é, Alexandre? Nós temos um estudo que aponta que nas regiões em que tem clube de tiro, as manchas de criminalidade demonstram que ali ocorre menos crime. Por uma questão muito simples, os clubes de tiro são frequentados por policiais, então, obviamente, tem pessoas ali que espantam, afugentam os criminosos. O fenômeno que a psicologia dá o nome disso aí é dissuasão racional. Então, a gente tem até escolas que fizeram abaixo-assinados para que clubes não fechassem, porque diminui a criminalidade da região. Sabe quantos acidentes existem envolvendo clube de tiro e escola na história do Brasil, Alexandre? Nenhum, absolutamente nenhum. Mas isso foi algo construído pelo Instituto Igarapé para poder fechar tudo. Tentaram implantar isso no Rio de Janeiro, não passou na Câmara Municipal, nem na Assembleia Legislativa, mas olha que interessante. É uma das CEOs, das donas, gerentes, sei lá, do Instituto Igarapé, que é uma das maiores entidades desarmamentistas do mundo, que recebe financiamento internacional, inclusive, é ela que está dentro do Ministério da Justiça fazendo todas essas maldades aí.
Mas calma que piora, Alexandre. Nós conseguimos detectar, e já estamos tomando as providências cabíveis, que a Polícia Federal, através desse governo, contratou o Sou da Paz. Olha lá, a Polícia Federal contratou uma entidade que defende bandido, defende marginais, para implementar o desarmamento do cidadão de bem, meu amigo. E é esse o país que a gente está vivendo. A gente vê essa mudança da política pública, infelizmente, tirando a arma do cidadão de bem, e como o senhor próprio disse, né, a perda de empregos, né, e uma cadeia de problemas. Eu queria tocar um outro assunto com o senhor, deputado, com relação às saidinhas. Né? Nós avançamos muito com essa lei aprovada, né, pelo Senado e pela Câmara Federal, e vai o presidente e veta. Como é que está esse debate para derrubar esse veto, deputado? É quase que consenso no parlamento a derrubada desses vetos, não só esse como os demais, porque isso foi amplamente debatido. Tá? O veto, as pessoas costumam dizer que tecnicamente, pela Constituição, o veto é político, é de constitucionalidade, enfim. Eu acredito que esse veto aí foi por interesse próprio. Afinal de contas, eu creio que logo, logo ele volta para a cadeia, é só o Brasil tomar a situação normal das coisas, então eu acho que ele está advogando em causa própria, mas é tranquilo dentro das duas casas que esse veto vai ser derrubado sim, porque passou de uma maneira avassaladora. E o grande problema no Brasil, Alexandre, você sabe disso, você que é um comunicador extremamente respeitado em toda a sua macro-região aqui, é essa leniência. Para você que está nos ouvindo aí, o que é leniência? Esse espírito de mamãezinha, papaizinho com vagabundo. O Estado brasileiro se comporta como se fosse o cuidador do vagabundo. E nós que estamos na ponta de cá como vítimas, a gente tem direito a nada, é só pau. Então, não só a saidinha nós pretendemos derrubar, mas como também acabar com a progressão de regime. O sujeito aqui ele vai para o regime prisional sabendo que ele não vai ficar nem metade daquilo que ele foi condenado. E aí, o mais absurdo é o tal do garantismo penal, que é o que faz com que o judiciário fique passando a mão na cabeça de vagabundo e soltando. Agora, engraçado o seguinte, quando é alguma coisa que é do interesse do establishment, do sistema, combater e ir para cima, como, por exemplo, crime de opinião, que agora tem no Brasil, o legal é que eles falam que estão combatendo fake news, só que fake news não é crime, não tem nenhuma lei que trata disso, aí você condena 10 anos, integralmente fechado, 15 anos, 17 anos, aí não tem problema. Agora, se você estuprar, roubar, matar, traficar, se você for um chefão do tráfico no Brasil, igual o André do Rap, se você for esse tipo de cara, aí tem garantismo, aí tem que proteger. Então não é só a saidinha não, que a gente tem que derrubar o veto urgentemente. Só que eles ficam manobrando, já era para ter tido sessão do Congresso há 2 semanas atrás, adiou, na outra semana adiou de novo, essa semana adiou de novo, semana que vem não tem expediente na casa, aí vai para outra semana, e aí a cada semana que adia são alguns bilhões que se injeta de emenda no Congresso, claro, tudo muito democrático, e esse dinheiro não é dinheiro público, esse dinheiro é dinheiro seu, esse é dinheiro meu, esse é dinheiro das pessoas que estão nos ouvindo aí na ponta, e você que está ouvindo aí na ponta que pensa, não, mas eu não pago imposto de renda, eu sou isento. Meu amigo, se você comprar uma cerveja num boteco, 70% dessa cerveja é imposto. Se você comprar um cigarro, mais de 100% do preço desse cigarro é imposto. Você paga mais que o dobro do preço dele é imposto. Todo mundo no Brasil paga imposto e as classes mais pobres pagam mais imposto para manter todas essas pessoas que vivem numa torre de marfim, subjugando, maltratando, escravizando as que estão na base e protegendo bandido, porque o veto da saidinha é uma medida para proteger bandido, para proteger marginal. Nós vamos derrubar sim, só que isso precisa ter alterações ainda mais intensas, Alexandre, em relação ao sistema jus-persecutório no Brasil, ao sistema prisional no Brasil, porque o bandido tem que ter medo de preso. Ele não tem. Primeiro que, olha o absurdo, estudos do CMNP apontam, olha que interessante, que de cada 100 homicídios praticados no Brasil, apenas 8 são solucionados. 8. Desses 8, apenas 2 vão a julgamento. Desses 2, apenas 1 cumpre pena. E desse 1, nenhum fica até o final.
Nós vivemos num mundo de fantasia. Isso aí é jocoso. É jocoso. E o problema que eles querem combater é o quê? O seu direito à legítima defesa. Então, catastrófica a situação que nós nos encontramos e precisamos levar essa conscientização ao maior número de pessoas possíveis para que mais pessoas se levantem contra esses absurdos. Afinal de contas, nós só interessamos para o governo federal, que parece, quando chega a hora de pagar a conta. Porque o Taxade não economiza em aumentar a tributação das pessoas para bancar essa festa toda e, repito, proteger bandido, proteger marginal. Afinal de contas, eu creio que eles são simpatizantes da narcoditadura que acontece nos países do entorno do Brasil e pretendem trazê-la para cá por conta dos papos cabulosos que tem com o crime organizado. Isso aí é uma coisa que todo mundo já viu. Não bastasse aquele relatório da Polícia Federal, daquele áudio do papo cabuloso com o PCC, nós tivemos um ministro da Justiça que frequentava um morro onde até o BOPE só entra de blindado à luz do dia com tranquilidade, e esses ministérios recebiam a primeira-dama do Comando Vermelho. Então, meu amigo, como o próprio Alckmin falou, eles voltaram à cena do crime e voltaram com força total. O inimigo deles são pessoas como você e eu, que cumprem a lei, como você que está nos ouvindo, que andam dentro da lei aí. Deputado, depois eu passo para o Theo também participar desse bate-papo. A gente vive numa região hoje, Vale do Paraíba, que infelizmente é a região mais violenta do estado de São Paulo. Né? Onde o senhor está, por exemplo, nós temos vários presídios em volta. Né? O senhor vem debater nesse sábado um tema importante, que é com relação ao decreto de armas, né? Principalmente para os clubes de tiro, para as pessoas poderem se defender como um cidadão realmente de bem. O que pode mudar, deputado? O que pode avançar com esse decreto? O senhor acha que vai ser muito difícil com essa postura que o atual governo está tendo? Difícil será sim, está sendo cada vez mais complicado, só que à medida que esse governo se enfraquece, e tem se enfraquecido cada dia mais, a gente consegue espaço para poder trabalhar. Então, dentro do Legislativo tem 3 coisas que mexem no coração daquele pessoal lá. Uma é dinheiro, a outra é poder e a outra é voto. À medida que chega perto de processos eleitorais como agora, o voto passa a importar mais. Então, você consegue, como é o nosso caso, que nós não temos nem dinheiro e nem poder para oferecer, que a gente está do lado mais fraco da corda que arrebenta, a gente está do lado do povo, o nosso trabalho é através do convencimento de que eles vão perder votos sacrificando esse número absurdo de pessoas. E pessoas que são as vítimas, né? Então, agora começa a criar-se um ambiente para alterar isso aí. Nós acreditamos que a questão do 1 quilômetro da escola vai ser derrubada, a gente vai conseguir manter a existência dos clubes de tiro. Estamos trabalhando firmemente, e aí já é mais difícil, a questão dos calibres para salvar as lojas. Conseguimos já descartar absolutamente a possibilidade de confisco do que você já comprou. Então, o que acontece é que nós precisamos entender que nesse período de um governo de exceção, de quase uma ditadura que esse pessoal impõe no Brasil, que querem manter o povo completamente refém deles e totalmente indefeso, a existência já é o lucro. Então, nós estamos trabalhando para que nós continuemos existindo. Se a gente terminar 2026 existindo, então nós vencemos. É sobreviver para poder lutar na próxima. Então, mantendo a existência dos clubes, mantendo a existência das lojas, impedindo um confisco de equipamento, aí é trabalhar para 26 sair desse pesadelo e começar a reconstruir tudo que eles destruíram. Da minha parte aí, e agradecendo muito a sua participação, o senhor tem uma ligação muito grande com o agro também, né? E o nosso principal hoje potencial, nossa força comercial, né, hoje. Como é que o senhor vê o governo abandonando, né, o agro e fortalecendo cada vez mais o MST novamente? Obrigado pela pergunta, Alexandre. Eu advogo nesse segmento há mais de 20 anos, então natural que eu trabalhe essa pauta no Congresso. Sou da diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária
no Congresso também, sou parte da Frente Parlamentar Invasão Zero, e mais do que isso, defendo o devido processo legal, né, que é o que justamente eles corrompem, aí, eles invadem, cometem crimes, são verdadeiros criminosos. A questão é que é exatamente aquilo que eu falei para você no começo. Esse desgoverno não tem pauta. A pauta dele é de vingança. Então, quem ele identifica como direita ou bolsonarista, como eles chamam, eles perseguem e buscam destruir todo esse segmento. E vão destruir, estão avançando cada vez mais em várias medidas de enfraquecimento do agro. Eu tenho estudos de economistas renomados que indicam que o preço da arroba do boi no Brasil está sendo manipulado por grandes corporações. Nós fizemos uma audiência pública para levantar isso. Eu tenho um pedido de CPI para apurar isso. Não é à toa que essas grandes corporações, que ao mesmo tempo que manipulam o preço da arroba do boi, celebram contratos nababescos, volumosos com o governo federal, porque é o mesmo grupo que estava envolvido no Petrolão, no Mensalão, em todos os outros que você pode imaginar. E aí você pensa, mas vão quebrar o produtor rural no Brasil, vão quebrar o agro no Brasil, o que vai acontecer? Eles não estão nem aí com o que vai acontecer, se a economia vai para o buraco. Eles querem castigar aqueles que eles visualizam como adversários e prestigiar aqueles que eles visualizam como aliados. Aí vocês perguntam, o que vai acontecer com o setor? Bom, vai acontecer o que já aconteceu em todas as ditaduras do mundo, que é o quê? Concentra-se toda a capacidade de produção em pequenos grupos ligados ao governo. Então você pode olhar que hoje praticamente toda a atividade pecuária do Brasil está na mão de um grupo só. Está na mão de um grupo só. E a agricultura, que é mais fracionada, que tem vários players fortes no Brasil, está caminhando para isso, porque você vai quebrando todo mundo e aí 2, 3, 4, meia dúzia de grupos vai adquirindo e fechando. Então é assim que eles trabalham, é assim que eles funcionam, é isso que eles estão querendo fazer. Agora, eles entendem que eles não vão muito longe. Se ainda houver democracia no Brasil em 26, esse pesadelo acaba, porque todo dia a popularidade deles cai, porque não tem forma melhor de você mostrar incompetência no esquerdista do que deixar ele fazer ou falar, e a gente está vendo isso todo dia. Então eles estão com pressa, eles querem moer o país até 26, e o nosso trabalho é impedir que isso aconteça. Eu trabalho no agronegócio também como produtor rural, tanto na pecuária quanto na agricultura, e a situação, pelo menos no meu estado, é catastrófica. É catastrófica. Tem, tanto na área que eu trabalho, quanto de muitos amigos, tem muita gente que não plantou a safrinha, porque não compensa. Você está pagando para trabalhar. Então, boa parte do setor está super endividado. O governo tem dificultado direitos desses produtores e, além disso, o terrorismo ambientalista impõe restrições que só acontecem no Brasil. O que acontece? Países como a França, por exemplo, que não tem um pé de eucalipto para defender, que o calçamento até dentro do rio, se deixar, e não tem reserva, não tem nada, impõe ao Brasil uma agenda ultraprotecionista. Não é para proteger o meio ambiente, não. É para impedir que o Brasil expanda sua capacidade de produção, porque a gente é extremamente competitivo, a gente é extremamente eficaz, a gente produz muito, produz bem, produz barato. E aí eles precisam travar isso aí, senão o Brasil se desenvolve. E é justamente essa a diferença do governo Bolsonaro para o governo atual. Enquanto o Bolsonaro queria que o Brasil crescesse, desenvolvesse e tornasse um grande player, o governo atual quer que o Brasil continue sendo uma colônia desses hipócritas aí que dominam tudo. E, infelizmente, o agronegócio está na mira desse projeto de destruição desse crápula aí que está no governo. Deputado Marcos Polon, eu quero agradecer, eu vou deixar o senhor em boa companhia com o Theo aí, mas agradecer muito a sua presença, agradecer muito as suas palavras, né? E principalmente o seu apoio, né? Às pessoas de bem, aos clubes de tiro, às pessoas que necessitam se defender, e principalmente, como o senhor falou, né? Falta pouco tempo, vamos aguentar firme e unidos. Muito obrigado, deputado, um grande abraço, né? E sinta-se sempre em casa aqui na Metropolitana. André, obrigado à Rádio Metropolitana, obrigado a todos de Taubaté e região que nos ouve. Um agradecimento muitíssimo especial à minha amiga Márcia, que é pré-candidata no PL
aqui em Taubaté. Eu que sou presidente do PL lá do meu estado, fico muito feliz em saber que uma cidade extremamente relevante, geograficamente importante, economicamente fundamental para toda a região, tem um pré-candidato muito competitivo, que é a Márcia aqui na cidade, uma candidatura própria. Eu sei que a dificuldade que é construir essas pré-candidaturas e fico muito feliz em estar aqui, também a convite dela, e para celebrar a sua pré-candidatura extremamente viável, e espero que a Márcia, no futuro próximo, brinde todos os moradores de Taubaté e toda a região com o que a gente chama de jeito Bolsonaro, agora jeito Tarcísio de governar, que é aquele pessoa que não rouba e não deixa roubar, que traz uma gestão técnica, que afasta os conchavos e a chamada politicagem das estruturas administrativas, e isso aí a gente já mostrou que funciona, né? Então, você vê o governo de São Paulo está indo bem, você vê o governo federal na época do Bolsonaro está vindo bem, e com certeza as gestões municipais que optarem por esse modelo de gestão vão ver as suas cidades muito bem cuidadas, muito bem geridas, e como o Bolsonaro fala, é só não roubar que sobra dinheiro. Isso a gente sabe fazer. Obrigado, Alexandre, obrigado a todas as pessoas de Taubaté, todos os que estão nos ouvindo, e um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado, Theo. Um abraço. Abraço, Alexandre, obrigado pela participação. Aí, a participação não, né? Ele é dono desse programa aqui, eu que estou participando. Agradecer também, então, mais uma vez ao deputado, sempre que estiver passando pela região, quiser dar um pulinho aqui e participar conosco, pode participar também. E claro, né, vocês ouvintes que participaram aqui, sempre falando sobre assunto de extrema relevância. Teve um ouvinte aqui também falou, né, que o brasileiro, a maioria não tem direito a nada, só paga imposto, mas no final, quando precisa de alguma coisa, aí está cada vez mais difícil, né, deputado? Exatamente. Eles tratam a população igual gado de uma fazenda. Só vão atrás da gente quando é para enfiar a faca. Mas nós não podemos perder a esperança, não. Eu vi lá uma mensagem de um amigo nosso ali que mandou um zap aí para vocês, que ele está dizendo que até perdeu as esperanças. Meu amigo, nós não temos direito de perder a esperança, não. O cristão, ele tem a obrigação de acreditar que o trem vai melhorar e lutar até o final. Tá difícil? Tá difícil, tá quase insuportável. Mas é ter fé em Deus, acordar cedo, trabalhar e principalmente, você que está nos ouvindo, principalmente, presta atenção no que está acontecendo, presta atenção nos políticos que estão fazendo o que está fazendo, porque a sua maior arma é o voto. Não adianta nada você lamentar, você reclamar e você não entender que a esquerda está destruindo o Brasil e quando chegar no final desse ano nas eleições municipais, votar nos candidatos da esquerda. Então entender que nós temos como mudar sim, e principalmente, Theo, você que é um menino jovem, você que é um rapaz comunicativo, respeitosamente, digo, bem apessoado, você está indignado com a situação? Entra na política, porque o preço que nós pagamos por dizer que política é coisa de bandido, é que as pessoas sérias se afastaram da política e aí só fica bandido mesmo. Então nós precisamos que essas pessoas que, ao invés de perder as esperanças, comece a transformar a sua frustração, comece a transformar o seu medo, comece a transformar a sua revolta em ação. Começa mudando a sua casa, a sua rua, o seu bairro e conscientizando o maior número de pessoas que nós precisamos reconstruir o Brasil. Infelizmente, Theo, no Brasil existe uma cultura de que algum Messias vai vir e vai resolver tudo para nós, todo mundo quer um herói. Por que não funciona? O que nós precisamos? Se você olhar, por exemplo, a cultura dos Estados Unidos, cada pessoa é responsável pela construção do seu país. Então, quando nós brasileiros entendermos que você tem que fazer a sua parte, ela tem que fazer a parte dela, eu tenho que fazer a minha, e todos nós temos que estar imbuídos na construção de um país mais honesto, num país mais justo, num país melhor, a coisa vai melhorar. Mas enquanto a gente esperar que alguém vá lá em cima e resolva tudo como um pai de todos ou qualquer coisa assim, não vai ter resultado. Então eu peço ao meu amigo ali que mandou uma mensagem para você, Theo, que não perca a esperança. Transforma toda essa tua frustração, transforma toda essa tua tristeza em trabalho. Ah, mas eu vou fazer o quê? Meu amigo, o país é igual paróquia de cidade pequena, precisa de qualquer coisa. Então, se você gosta de fazer marmita, faz para dar para quem está passando fome. Você gosta de dar palestra, faz para quem precisa escutar. Enfim, existem um infinito de possibilidades. O que não pode é entrar nesse clima de luto eterno e deixar todos te massacrarem sem você fazer nada. Vamos lutar por um país melhor, a gente merece um país melhor e mais justo, Theo. E, enfim, agradeço
mais uma vez a Márcia do PL, a nossa pré-candidata a prefeita municipal aqui de Taubaté. Agradeço também a Zuleide do Federal Clube e espero todos aqueles que quiserem ouvir nossa mensagem encontrar conosco às 15 horas lá no Federal Clube, que fica em Tremembé. Muito obrigado, deputado. Então, a gente esteve hoje com Marcos Polon, deputado federal mais votado da história do Mato Grosso do Sul e agora que preenche aí também a Câmara. Obrigado a todos pela companhia de hoje, tempo estourado por aqui já, assuntos muito relevantes que a gente debateu ao longo desse programa e vamos repercutir também na segunda-feira. Obrigado, ótimo final de semana a todos.